Hora agora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado e a gente fala com ele, Theo Takari, editor-chefe do BDM Online. Theo, muito bom dia para você. Como a gente já não fazia há um certo tempo, a semana começa com tarifas de Donald Trump no radar dos investidores, né, Theo? Muito bom dia para você. Bom dia, Débora. Exatamente. As tarifas americanas são o assunto da semana, né? Grande novidade para a gente. Vence na quarta-feira, 9 de julho, o prazo dado por Donald Trump para que os países que ainda não fecharam acordos comerciais com os Estados Unidos, que são praticamente todos, né? Até agora, a Casa Branca anunciou acordos apenas com o Reino Unido e com o Vietnã, que, por sinal, ainda tem pendências para serem resolvidas. Especulações apontam aí que a Índia deve ser o próximo país da fila aí a fechar algum tipo de proposta. Porém, com os países e regiões mais relevantes, ainda não há sinais de um avanço firme nas negociações. Na União Europeia, há relatos de que o bloco talvez aceite a proposta de uma taxa recíproca igual à atual, de 10%. Com o Japão, as conversas prosseguiram no final de semana, mas ainda são inconclusivas. Já no caso da China, após aquele acerto sobre a questão das terras raras, esse trava-língua maravilhoso, o prazo final aí para as negociações tem uma data diferente, né? Vai acabar em 12 de agosto. Por isso mesmo, a chance aí de o prazo ser estendido para todos os países é grande, né? O secretário do Tesouro, o Scott Bessent, indicou no final de semana que os países que ainda que não chegarem a um acordo agora, né, terão a opção de estender esse período de negociação por mais 3 semanas. E de toda forma, o Trump já assinou e vai mandar hoje aí entre 12 e 15 cartas aos países que ainda não fizeram propostas, com sugestões de tarifas no melhor estilo é pegar ou largar. Em entrevistas a dois programas aí no domingo, o Bessent sinalizou que as cartas que o Trump vai enviar hoje ainda não são a palavra final sobre as tarifas para esses países. Segundo ele, essas novas tarifas entrarão em vigor somente em 1º de agosto. Então ainda daria tempo aí para que aqueles países que estão próximos de um acordo tentarem apresentar, que ainda não apresentaram proposta, né, entregarem suas sugestões. Bessent explicou que o foco da política tarifária americana está concentrado em 18 países que juntos representam cerca de 95% do déficit comercial dos Estados Unidos. Já outros 100 países menores aí que nunca procuraram os Estados Unidos, segundo ele, devem receber uma tarifa fixa. Ele ainda acredita que grandes anúncios vão sair nos próximos dias e que a estratégia de negociações, segundo o Bessent, é aplicar pressão máxima para destravá-las. E por falar em pressão, né, o Trump publicou agora cedo na sua rede social uma ameaça aos países do BRICS, né. Ele diz que vai aplicar uma tarifa adicional de 10% para qualquer país que se alinhar às políticas dos BRICS. Segundo a postagem, qualquer nação ligada às políticas anti-americanas do bloco econômico vai ser taxada, e não haverá exceções a essa política. Uma reportagem da Folha de São Paulo afirma aí que o governo brasileiro está buscando fechar um acordo comercial com os americanos antes do prazo final. Na sexta-feira, as delegações dos dois países se reuniram aí por videoconferência para tentar um entendimento e novas reuniões estão previstas aí para os próximos dias, Débora. Pois é, por falar já nesse BRICS, a gente teve o grupo fazendo menção a essas tarifas de Donald Trump, não diretamente nomeando, né, Trump, Exatamente. mas uma clara menção, né? Conta pra gente então como que foi esse comentário, como que isso deve então ser observado hoje, Theo. Pois é, um comunicado enxuto, né? A área financeira do grupo, que se reuniu no sábado no Rio de Janeiro, criticou o tarifaço do Trump de forma indireta e outras medidas aí que possam distorcer o comércio internacional, né? Na reunião de ministros de Finanças, o ministro Fernando Haddad defendeu o multilateralismo e a globalização baseada no desenvolvimento social. Ele disse que nenhum país isoladamente, por mais poderoso que seja, pode dar uma resposta efetiva ao aquecimento global ou atender às aspirações da maior parte da humanidade por uma vida digna. Também afirmou que criar ilhas excludentes de prosperidade é moralmente inaceitável. O bloco também assegurou apoio às negociações tributárias que ocorrem no âmbito da ONU, englobando aí a taxação para os super ricos. Às vésperas da COP30, os países do BRICS também apelaram por mais apoio financeiro às medidas de mitigação climática lideradas aí pelas economias desenvolvidas. O grupo também sugeriu mudanças de cotas em relação à escolha de comando para o FMI e o Banco Mundial, mostrando insatisfação com o acordo de cavalheiros que existe hoje entre Estados Unidos e Europa. A Haddad ainda destacou o compromisso do Brasil com a previsibilidade em tempos de incerteza global, afirmando que, em parceria com os BRICS, almejamos aí consolidar como um porto seguro em um mundo cada vez mais instável.
E por falar em incertezas, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, aproveitou aí os bastidores do BRICS para elogiar o ministro do STF, Alexandre de Moraes, pela decisão que ele tomou na semana passada sobre aquela questão do IOF, né? Segundo Alckmin, Moraes teve sabedoria ao suspender os decretos relacionados ao tema, mas defendeu que os decretos são uma atribuição do executivo. De toda forma, o vice-presidente disse que está otimista em relação ao desfecho dessa novela. O presidente da Câmara, Algon Mota, também elogiou a decisão do Moraes em um post feito no X, dizendo que evita o aumento do IOF. Uma audiência de conciliação entre executivo e legislativo foi marcada para a semana que vem, no dia 15 de julho, no plenário do STF. Vamos ter que aguardar até lá o desfecho, ou pelo menos a continuidade dessa novela, Débora. Vamos aguardar então. E o que que a gente tem mais de destaque aí para essa semana? Porque tem dados importantes também ao longo da semana, né, Theo? Exatamente, né? A ata da última reunião de política monetária do Fed sai na quarta-feira e deverá ser o principal evento entre os indicadores lá fora. O documento pode mostrar uma inclinação mais dovish dos membros do Fed, ou seja, mais favorável a iniciar logo aí um corte de juros nos Estados Unidos. Mas dificilmente vai ser na reunião de julho essa opção pela tomada de decisão nos cortes. Tudo indica que eles vão ficar para setembro por causa ainda das incertezas sobre os efeitos das tarifas de Trump na atividade econômica e na inflação americana. Os últimos dados divulgados, vale lembrar, né, o aumento do índice PCE e o payroll forte, aí, com a taxa de desemprego recuando de 4,2% para 4,1%, esvaziaram as apostas aí num corte de juros já neste mês. Na China, estão previstos para amanhã à noite os índices de inflação de junho, tanto o CPI como o PPI. E na sexta-feira sai por lá o dado da balança comercial do mês de junho. Aqui no Brasil, o IPCA de junho é o destaque dessa semana, com expectativa aí de ficar próximo de zero e mais um sinal de desaceleração em relação ao mês anterior, mas ainda distante do centro da meta do Banco Central, que é de 3% ao ano. E agora cedo, né, saiu o IGPDI de junho com uma deflação de 1,8%, após marcar queda de 0,85% em maio e bem melhor que a expectativa do mercado, que era de uma deflação de 1,6%. Pois resultado, o índice acumula queda de 1,76% no ano, mas ainda sobe 3,83% em 12 meses. Logo mais às 11 horas, a Anfávia divulga a produção e venda de veículos em junho, e a semana ainda também reserva dados de vendas no varejo de maio, que saem amanhã, e do volume de serviços na sexta-feira. E lembrando que quarta-feira, 9 de julho, é feriado aqui no estado de São Paulo, mas a Bolsa de Valores, a B3, vai funcionar normalmente, Débora. Beleza. É isso, né? Tem feriado, mas lembrando que a gente teve essa mudança, né, no nosso calendário aqui das negociações. Agora são feriados apenas os nacionais, que acaba tendo esse Exatamente. alinhados ali com o mercado externo. Muito obrigada, então, meu querido, pelas atualizações, pelos destaques. Espero você por aqui amanhã e forte abraço. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau,